Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Luiz e hoje nós vamos estar aprendendo a montar um dashboard, igual esse que vocês estão vendo aqui, tá? Já adianto para vocês que não é qualquer curso, não é qualquer professor que ensina a montar um dashboard, principalmente em questões gráficas, de forma organizada, igual esse dashboard está aqui. Então, eu espero contribuir com o crescimento profissional de vocês, tá bom? E é isso, vamos lá, vamos aprender a montar esse dashboard, tá, pessoal? A primeira coisa que a gente precisa entender é que para montar um dashboard igual esse aqui, a gente precisa de um banco de dados. O que é um banco de dados? São informações. A gente precisa de informações para que a gente consiga chegar nesse nível aqui. Nicolas, não sei nada de Excel, não sei nem para onde vai, cara. Eu não sei como mesmo. Como que eu posso chegar nesse nível aí e tal? Bom, você pode não saber nada de Excel agora, nesse momento, mas eu vou te levar aqui a entender e vou te trazer até esse nível aqui. Você vai conseguir montar esse dashboard junto comigo. É só você repetir, é só você simplesmente repetir o que eu vou te mostrar aqui. Não tem dificuldade, tá? Então aqui você já consegue visualizar, pessoal, as segmentações de dados. O que é segmentação de dados? São os botãozinhos em que a gente clica, por exemplo, e os gráficos eles vão alternando entre si, né? Então a gente consegue observar que de Excel intermediário no ano de 2021, o melhor vendedor foi o Matheus. De Excel intermediário no ano de 2020, o melhor vendedor foi Eduardo. Então os gráficos eles vão alternando, as imagens vão alternando entre si, tá? Então isso aqui é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem chegar nesse nível aqui, tá, pessoal? Falei para vocês que a gente precisa de um banco de dados, tá? De informações. A gente precisa de informações para montar um dashboard. Então aqui a gente tem essas informações. Então todas as informações que estão aqui nessa tabela, nessa planilha, essas informações elas estão ali no dashboard, tá? Tá, mas o que eu tenho aqui nesse banco de dados? Nesse banco de dados aqui, eu tenho o ano, ó, eu tenho os meses, tá? Eu tenho o vendedor. Quantos vendedores eu tenho aqui? Eu tenho 6 vendedores. Vendedor Alan Silva, Bruno, Eduardo, Júnior, Matheus. Tem a lista de clientes aqui, que são vários clientes, tá? Tem as regiões, Centro-Oeste, Norte, Sudeste, Sul, tá? Tem o produto, quais os produtos que eu tenho? Tenho Excel avançado, Excel básico, Excel full, Excel intermediário, e eu tenho as formas de pagamento, né, pessoal? Boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês as guias e comandos, vou mostrar guias e comandos. Aqui em cima, pessoal, para quem não sabe, por exemplo, tá filtrado, né? Eu coloquei o filtro aqui no caso. Ó, gente, para colocar o filtro, a gente vem no cabeçalho, seleciona e coloca o filtro, né? Então, a gente consegue filtrar informações aqui. Por exemplo, Nicolas, vamos colocar aqui, ó, vendedor, Nicolas, vendedor Nicolas. Ok. Quero filtrar apenas o que o Nicolas vendeu na região Centro-Oeste. Aperta OK, ó, região Centro-Oeste. Região Centro-Oeste, Nicolas vendeu um total de Ctrl Shift seta para baixo, ó, 45.450. Então, Nicolas Luiz, no Centro-Oeste, vendeu ali R$ 45.450. Beleza? E assim por diante. Então, através do filtro, você consegue detalhar essas informações. Só que assim, Nicolas, a gente vai começar com base nessa planilha aqui já? Não, a gente vai começar com base sem estrutura nenhuma, tá? Então, por exemplo, a gente vai começar através dessa tabela aqui, tá, pessoal? A gente vai montar ela do zero. A primeira coisa que a gente vai fazer, tá, é organizar as informações que estão nessa tabela, tá? O link dessa planilha aqui, ela vai estar em algum lugar aí embaixo do vídeo, tá? Você só clica no link e baixa a planilha aí, tá? Ok. Beleza. Vamos renomear essa planilha aqui para prática. Vamos colocar aqui, ó. Vamos dar 2 cliques aqui e vamos colocar prática. Beleza. Ok. Aqui na data, a gente tem duas opções. Essa data ela não está legível. Eu não consigo identificar, por exemplo, que data é essa aqui, 43, 466. O formato não está adequado para a data. Né?
que a gente faz? A gente seleciona Ctrl 1, vem aqui, ó, em data e coloca nesse formato aqui, ó, 14/3/2012, nesse formato aqui, tá? Aperta OK. Quando a gente aperta OK, a data fica formatada já, ó. 1/1/2019, 2/1/2019, assim por diante. Tem outra maneira de fazer isso, sem ser através da caixa de formatação, que eu acabei de passar o atalho aqui, que é Ctrl 1? Tem. Como? Deixa eu vou desfazer a ação para mostrar como que você faz da outra forma. Ó. Ctrl Z, desfazer a ação. Clica aqui na coluna A, vem aqui, ó, página inicial, coloca aqui data abreviada. Então, quando você colocar a data abreviada, puxou a data ali, beleza? Ok. Segundo passo aqui, próximo passo. Quero extrair o ano, apenas o ano. Pessoal, essas colunas aqui foi eu que inseri, tá? Para você inserir coluna, vou mostrar para você aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, entre o A e o B, Ctrl mais. Ctrl mais novamente, tá bom? Ctrl mais, inserir coluna. Bem mais fácil que você clicar com o botão direito e vir aqui inserir. Então, Ctrl mais, inserir, Ctrl menos, excluir, tá? A primeira informação que você vai colocar aqui, né, no ano. E no outro vai ficar o quê? Vai ficar o mês, né? Mês. Ok. Para extrair o ano, como é que eu faço? Venho aqui, ó, digito igual ano. Abro parênteses, seleciono o ano, fecho parênteses, aperto OK. Tá. Só que aqui puxou 11/7/1905. Por quê? Você vem aqui, ó, coloca formato geral, tá? Clica em formato e deixa no formato geral. Ok. Dá 2 cliques aqui, ó. Pronto, puxou todos os anos aí, certinho. O mês, como que eu faço para extrair o mês? Tem duas formas de você extrair o mês. Através da própria função mês ou da função texto, tá? Vou mostrar para vocês o primeiro modelo. Igual mês, seleciona a data, fecho parênteses, coloca aqui em formato geral, puxou 1. Eu acabei de extrair o mês 1 aqui, ó, aqui de dentro, tá? Então, se eu clicar aqui, ele baixa para todos. Só que eu não quero que o mês seja puxe assim, eu quero que o mês ele puxe ali. No caso, eu quero que puxe Jan, Feb, de forma abreviada. Essas informações eu quero elas de forma abreviada. Como que eu faço? Venho aqui, ó, igual, texto, abro parênteses, seleciono o texto aqui, a célula, né, da data, ponto e vírgula, abre aspas, e coloco aqui dentro MMM, fecha aspas, fecha parênteses. Vai puxar de forma abreviada o nome Jan. O mês 1 não é janeiro? Então, ele puxa de forma abreviada Jan. Ok? Ah, se fosse mês 2 aqui, se fosse mês 2, ele puxaria Feb, de forma abreviada. Beleza. Ao clicar aqui dentro, eu percebo que eu tenho 3 M's aqui dentro. E se eu colocar mais um, o que acontece? Se eu colocar mais um, ele puxa o nome de forma completa. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Tá bom? Só que eu quero Jan. Por que eu quero de forma abreviada? Eu vou levar essas informações lá para o meu dashboard. Então eu quero reduzir ao máximo o tanto de informações para que não fique de forma tão grande dentro do dashboard, tá? Ok. Vou clicar aqui, ó. Eu vou dar 2 cliques. Vou achar aqui para as demais. Pronto. Ok. Outra informação interessante aqui, pessoal. Percebam que, ó, eu tenho o nome do Matheus e eu tenho o sobrenome dele, só que o sobrenome dele tá sendo cortado, ó. Tá sendo cortado, tá vendo? O que eu posso fazer? Clico na matriz, dou 2 cliques aqui, ó, entre a coluna A e B. Pronto, já arrumou, tá? Arrumou. Ok. Então, olha que legal, a planilha já está pegando formato. Percebo que as linhas lá do fundo, linha de grade, não está aparecendo, ó, não tem linha de grade. Ah, o que é linha de grade? Se você clicar aqui na matriz, vir em layout da página, ó, linha de grade, vai aparecer as linhas de grades, tá vendo? Só que eu vou deixar sem linha de grade mesmo, tá? Foi só para te mostrar como que você insere e como que você exclui linha de grade. No caso, eu vou deixar sem. Retiro linha de grade. Ok. Retirei linha de grade. Aqui a gente coloca o filtro, né? Ó, seleção do cabeçalho, dados, coloca o filtro aqui. Então, beleza. Tem aí, ó, regiões, tem o produto, tá? Tem forma de pagamento e assim por diante, como eu já mostrei para vocês.
Aqui eu tenho o valor. E esse valor, pessoal, ele não está com casas decimais. Perceba que ele está sem casas decimais. Se você quiser incluir casas decimais, clica na coluna, vem em página inicial, você tem a opção de inserir e excluir casas decimais aqui nesses botões. Ó. No caso, eu vou deixar sem casa decimal mesmo, tá bom? Ok. As informações aqui. Próximo passo para que eu consiga montar e avançar para a próxima etapa. Eu preciso formatar essas informações como tabela. Então, eu preciso inserir um layout de tabela para essas informações que está aqui. Por quê? Porque a gente vai mexer com tabela dinâmica, a gente vai mexer com segmentação de dados. Por exemplo, na segmentação de dados, essas informações aqui, elas precisariam estar formatadas como tabela, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar Ctrl T, selecionei Ctrl T, formatar como tabela. E aqui vai aparecer vários layouts de tabela para que você possa inserir. No caso, vamos ver um aqui. Selecionei um layout aqui e apertei OK. Você pode inserir o layout que você tiver preferência, tá? Tem preferência pelo laranjado. Então, você seleciona laranjado, cinza, verde, assim por diante, tá? Eu, no caso, seria esse azul aqui. Beleza, já inseri as informações aqui. Ok. Então, a minha planilha está toda formatada já. O meu banco de dados está formatado, ok. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, pessoal, é para a gente passar ali para a tabela dinâmica. Porque a gente precisa reduzir essas informações para que a gente consiga analisar as informações de forma detalhada. Então, como vocês podem perceber aqui no nosso gabarito, ó, eu tenho uma análise dessas informações. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as vendas por mês, a venda por região, por vendedor, por forma de pagamento, tá? Por vendedor e região, quanto que foram vendidos, tá? Então a gente vai inserir essas informações aqui agora lá, tá? Tabela dinâmica. Como que eu faço isso? Ctrl T, já anota esse atalho aí, Ctrl T para você selecionar toda a tabela, Ctrl T. Você vai vir e inserir tabela dinâmica, tabela dinâmica. Você vai abrir essa tabela dinâmica em uma nova planilha, vai apertar OK. Beleza. Agora apareceu aqui, ó, os quadrantes dinâmicos. E aqui dentro apareceu os cabeçalhos, tá vendo? Ó? Ele puxou os cabeçalhos, ó. Data, ano, mês, vendedor, cliente e assim por diante. Então eu vou arrastar para dentro do quadrante dinâmico as informações. O que eu quero primeiro? Eu quero as vendas por mês. Então você puxa um mês para a linha e puxa aqui, por exemplo, os valores agora. Você vai puxar valor para valores. Tá? Então ele puxou aqui em valores, ó. Por que não está em valores? Você pode formatar em valores aqui, ó. Valores. Tira as casas decimais, como eu falei para vocês. Né? Então tá aqui, ó. Então, janeiro eu tive 147 mil, fevereiro eu tive 129 mil, e assim por diante. Nicolas, eu tenho como eu inserir, por exemplo, um filtro para saber, tipo assim, ele está puxando janeiro de todos os anos, né? E quantos anos eu tenho lá? Eu tenho aqui, deixa eu só arrastar para cá. Eu tenho quantos anos aqui, ó? Eu tenho 2019, 20, 21. Então, se a gente somar aqui só janeiro, por exemplo, só janeiro de todos os anos, eu vou ter um total, ó, se eu clicar aqui na coluna H, eu vou ter um total de R$147.350. Se eu for lá na minha tabela dinâmica, 147.350. Então, ele está filtrando ali, no caso, todos os anos, tá? 2019, 2020 e 2021. Tem a opção de eu selecionar por ano, por exemplo? Tem. Aí você tem uma opção que é chamada filtro, tá? Então, no caso aqui, ó, ano, cadê o ano? Você jogaria aqui ano para filtro, ó. Quero filtrar apenas o ano de 2019. No ano de 2019, eu tive aqui, ó, 52.650 no mês de janeiro. Tá vendo? Ó. No ano de 2020, você tem a opção de selecionar apenas 2020. Em 2020, em janeiro, tive 47.500, tá? Por exemplo, cadê aqui, ó? Eu filtrei aqui 2020, né? Vamos lá tirar a prova real. Vamos filtrar só o ano de 2020. Vamos limpar o filtro aqui. Só o ano de 2020. Janeiro, né? Janeiro de 2020. Janeiro.
Seleciono aqui, aperto aqui. Se eu clicar aqui na coluna H, vai ter R$ 47.500. Então, 2020, janeiro, 47.500. Se eu for lá, eu tenho aqui 47.500. Tá? Só que no caso, eu não quero esse filtro aqui. Esse filtro, estou mostrando para vocês que existe a possibilidade de inserir filtros, né? No caso, eu quero saber aqui por vendedor agora. Ó. Vendedor. Coloca em filtro aqui, ó. Jogo vendedor ali, quero saber por vendedor. Então, eu quero saber do Alan Silva. Clica no Alan, aperta OK. Alan Silva vendeu em janeiro 29.850. Em fevereiro ele vendeu 23.850. Então, existem várias possibilidades dentro do quadro dinâmico. No caso, eu não vou inserir filtro, vou deixar sem filtro. Tá? Certo. Beleza. Então, já informei aqui, ó, os valores por mês. Então, no mês de janeiro eu tive 147.350. No mês de fevereiro, 129.150. Ok? Vou retirar aquelas linhas de grade. Eu clico aqui na matriz, layout da página, linha de grade. Retiro essas linhas de grade. Não quero essas linhas de grade. Então, a gente retirou a linha de grade e agora a gente vai inserir as outras informações. Tá? Mas antes de inserir as outras informações que a gente necessita, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para poder inserir a segmentação de dados, no caso. Você vai clicar dentro da tabela dinâmica aqui, vai vir em inserir, tá? Vai clicar em segmentação de dados. Segmentação de dados, podemos dizer que é um filtro mais avançado, tá? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Cliquei dentro da tabela, vir aqui em inserir, né? E segmentação de dados, tá? Você tem a opção de inserir segmentação de dados tanto na guia inserir, quanto em análise da tabela dinâmica, tá? Análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Ó. Mesma coisa. Vai abrir essa caixinha aqui e o que você tá querendo aqui? Com base lá no nosso gabarito, o que a gente puxou? A gente puxou produto e ano, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui no nosso gabarito. Eu não tenho produto e eu não tenho o ano. Ó, produto e ano. Então a gente vai fazer isso lá, tá? Ó, volta lá, clica dentro da tabelinha, inserir, segmentação de dados, produto e ano. Produto e ano, ok. Abriu as duas caixinhas aqui. Então esse aqui é um filtro mais avançado. Se eu clicar aqui 2019, Excel avançado, ó, Excel, 2019, Excel avançado, eu tive um total de 139.500. É a mesma coisa que eu for lá na minha tabela matriz e clicar aqui, ó, 2019, Excel avançado. Excel avançado. Ok. Quando eu clicar aqui, o que vai aparecer? Na coluna H, ó, total, 12.150, certo? Então lá, ó, 12.150 no mês de janeiro. Mas e o total? O total, tira aqui, ó, janeiro. Deixa eu filtrar novamente. Ó, 2019 Excel avançado, né? Ó. Vou clicar aqui na coluna H, 139.500, que é o total que dá aqui, ó, 139.500. Então, a segmentação de dados é um filtro mais avançado, tá, pessoal? Que a gente acabou de inserir. Lembrando novamente, ó, como que você faz isso? Você vai clicar na tabela dinâmica, inserir, segmentação de dados, vai puxar aqui por ano e por produto. Certo? Ok. Então, conforme você vai alternando, quero saber só o resultado de Excel básico no ano 2020. Ele vai retornar aqui, ó, 160.000. Então, a gente pode colocar aqui um nome para essa planilha também. Vou colocar aqui, análise, underline, prática. Análise prática, tá bom, pessoal? Ok. Beleza, então já tem meus filtros aqui. Esses botões aqui são os mesmos botões, pessoal, que tá aqui, ó. Os mesmos botões, tá? O que a gente vai fazendo agora? A gente quer as outras informações. Quais as outras informações que devem estar aqui ao lado? As outras informações que devem estar aqui ao lado, com base no nosso gabarito, ó, região, vendedor, tá? Então a gente vai detalhar as informações aqui mais ainda. Então eu já tenho as vendas por mês,
tá? O que eu vou fazer? Vou copiar essa tabela dinâmica aqui, Ctrl C, vou jogar aqui, ó, Ctrl V. Por que eu copiei essa tabela? Porque essa tabela aqui, ela deve estar interligada com essa aqui, pessoal. Ela está interligada. Esses botões todos aqui estão todos interligados. Por isso que eu copio aqui, Ctrl C, e jogo aqui, Ctrl V. Só que aqui eu não quero a análise por mês, eu quero a análise por região, venda por região. Clico com o botão direito aqui, ó, mostrar a lista de campos. Tira o mês de dentro e coloca por região. Aperta OK. Beleza. Então, quer dizer que, como elas estão interligadas, se eu filtrar aqui, vai aparecer o resultado dos dois? Sim, Excel avançado no ano de 2021. Perceba que os resultados aqui, ó, 144, 144, eles são resultados iguais. Só que aqui ele puxa por mês e aqui ele puxa por região, tá? Por mês e por região. Tá vendo? Então, Excel avançado no ano 2021, eu tive um total de 144 mil. Só que aqui puxou por região e aqui por mês. Ok? Beleza. Então, as informações, elas estão interligadas entre si. Quais as outras informações que eu necessito? Eu necessito das informações detalhadas por vendedor. Seleciono aqui, Ctrl C, jogo aqui, Ctrl V. Tá? Clica com o botão direito, mostrar a lista de campos, tira a análise por região e coloca por vendedor. Ok. Então, eu sei que no ano de 2020, de Excel básico, o Alan vendeu 28 mil, o Bruno 31 mil. Então, preste atenção nessas informações que está filtrado aqui, ó. Novamente, para quem não entendeu. Tem aqui Excel básico 2020. Se eu for lá, Excel básico, deixa eu limpar esses filtros aqui. Excel básico no ano de 2020 e filtrar apenas o vendedor Alan, ó. Alan, vamos aqui no Alan. Vendedor Alan. Ele tem um total de venda de 28 mil reais. Se eu voltar na minha tabela dinâmica, ele vendeu 28 mil reais. Tá? Então, como falei para vocês, isso aqui é um filtro mais avançado. Tá? Filtro mais avançado. A próxima informação que eu preciso, eu preciso da forma de pagamento, certo? Deixa eu vir um pouquinho aqui. Ctrl C, Ctrl V. Joguei aqui essa informação. Clica com o botão direito, mostrar a lista de campos. Retiramos a análise por vendedor e colocamos por forma de pagamento. Beleza. Então, eu tenho aqui as informações agora, a forma de pagamento. Então, ó, detalhado, boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito. Então, pessoal, está faltando informação aqui na nossa tabela dinâmica, né? Com base lá no nosso gabarito, nós já temos aqui os valores por região, né? Por vendedor, por forma de pagamento. Está faltando aqui, no caso agora, por vendedor e região e a contagem de produtos, certo? Então, se a gente analisar lá no nosso gabarito, ó, a gente tem aqui as vendas por vendedor, ó, e a contagem de produtos, né? Contagem de produto. Então a gente vai inserir lá agora essas informações. Então, mesma coisa, copia, tá? Ctrl C, joga aqui, Ctrl V. Clica aqui dentro com o botão direito, mostrar a lista de campos. Então a gente vai retirar o mês e vamos colocar agora, ó, vamos colocar aqui, vamos passar vendedor para linhas, certo? E região a gente coloca em colunas. Cadê região? Em colunas. Ok. Beleza. Então aqui eu tenho as informações por região. Então o que quer dizer que, com base no ano de 2020, que está filtrado aqui, ó, no ano de 2020, Excel básico, o Alan Silva vendeu na região Centro-Oeste 6 mil, na região Nordeste 7 mil e assim por diante. Se eu trocar os filtros, no ano de 2019, Excel avançado,
Deixa eu carregar aqui, ficou um pouco lento. Excel, ano 2019. Excel avançado, o Alan vendeu na região centro-oeste 4.950, o Bruno 7.200, o Eduardo 4.200 e assim por diante. Ok? Beleza. O que está faltando? Está faltando agora a contagem dos produtos, certo, pessoal? Mesma coisa, ó. Ctrl C aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, clica com o botão direito, mostrar a lista de campos, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar daqui os meses, vamos tirar o valor, presta atenção aqui, pessoal, e vamos passar produto para valores, ó. Produtos em valores. Então ele ficou aqui, ó. Só que buscou o R e o S, né? O cifrão, no caso. A gente precisa deixar esse formato aqui como número, tá? Normal, número. Então a gente vem, clica aqui e deixa a formatação em geral. Centraliza ao meio aqui. Beleza. Então a gente já tem todas as informações que a gente precisava. Então, as vendas por mês, venda por região, por vendedor, forma de pagamento, boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito. As vendas, no caso, por vendedor e região, tá? De forma detalhada. E a contagem de produtos, que eu tenho 310. Beleza. Qual que é o nosso próximo passo aqui? O nosso próximo passo é começar a montar a estrutura do nosso dashboard. Tá? Então a gente vai abrir uma nova guia aqui e vai renomear essa guia aqui, né, para dashboard. Dashboard. Ok. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui nessa guia, a gente vai tirar as linhas de grade. Então clica na matriz, layout da página, retira as linhas de grade. Retirei as linhas de grade. Ok. Beleza. Agora nós vamos vir aqui e inserir ilustrações, formas, tá? De novo, inserir ilustrações, formas. E aqui tem alguns formatos, né, de formas. A gente pode pegar esse aqui, ó, retângulo, tá? Vamos pegar esse retângulo aqui. Ok. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos dimensionar esse retângulo dentro da nossa, aqui dentro, né? Como se fosse uma tela de apresentação. Por exemplo, lá no nosso gabarito, olha como é que tá. Tá dessa forma aqui. Quando eu clicar aqui, ó, nesse botão aqui, ó, opções de exibição da faixa de opções, quando eu clico aqui, eu tenho a opção de ocultar essas guias, né? Ocultar as faixas de opções, olha como é que fica. Tá? Então a gente tem que deixar o retângulo mais ou menos desse tamanho, assim, ó. A tela do nosso computador inteira, tá? Então a gente vai ajustar isso. Vamos voltando lá. E vamos ajustar aqui, ó, esse retângulo. Ajusto. Reduz aqui, ó, ocultar automaticamente faixa de opções. E arrasta, arrasta, arrasta. Tá? Ó, ajustando bem certinho na tela do computador. Então, a gente ajusta aqui também. Mais um pouquinho para cá só. Pronto. Então vamos ver. O que nós vamos fazer agora? Vamos tirar as linhas de borda desse retângulo, tá? Então, ó, acabei de mencionar aqui, ó, ficou certinho. Espera aí. Ó, mostrar guias e comandos. Vamos tirar aqui também essas letras aqui de cima, esses números. Como se chama isso? Títulos, tá? Ó, exibir? Não. Tira os títulos também. Então, vai sobrar mais espaço para a gente ajustar melhor ainda. Ó, reduz um pouquinho aqui, ó. Retângulo. E ó, o espaço que faltou aqui, ó. Ajusta aqui. Mais um pouquinho só. Pronto. Então, o retângulo está ajustado. Mostrar guias e comandos. Beleza. Ok. Então, perceba, pessoal, que todas as nossas informações de forma detalhada tá aqui dentro, como forma de pagamento, por vendedor, por região, por mês, né? Por vendedor e região e tal. E agora a gente vai pegar esses valores aqui e vamos trazer todos aqui para dentro do nosso retângulo, tá? Vamos colocar aqui para mostrar títulos novamente.
Depois a gente retorna ao normal. E agora a gente vai incluir as formas. Com base no nosso, na nossa, no nosso gabarito, ó, tem várias formas. Então aqui tem forma, aqui tem forma, aqui tem forma. Só que é o seguinte, antes de inserir essas formas, né, no caso, nós vamos precisar pintar, inserir uma cor para esse gráfico aqui, tá? Inserir uma cor para esse gráfico aqui. Então, vamos inserir a cor aqui, pessoal. E aí, a questão da cor é uma questão muito pessoal, né? Você tem a opção de selecionar paletas de cores, né? Ah, qual é a empresa que eu trabalho? Eu trabalho, por exemplo, na Coca-Cola. Então, você seleciona aquele vermelho, o branco da Coca-Cola. Ah, eu trabalho na Ambev. A Ambev já é um azul. No caso, eu coloquei a paleta de cores da minha própria empresa, né? Então, assim, você percebe que tem um verde mais escuro, tá? E um verde um pouco mais claro, tá vendo? Essa é a paleta de cores da fórmula do Excel. Então, no caso, a gente vai selecionar aqui essas paletas de cores. Essas cores aqui, elas não tem aqui no Excel, tá? Elas não tem aqui, ó. Se você pesquisar aqui, não tem. Então, como que eu faço para inserir as cores aqui dentro, essas cores aqui dentro? Pessoal, nesse caso a gente vai ter que utilizar ali o PowerPoint. Por que a gente vai utilizar o PowerPoint? Porque a gente vai pegar o código da cor e aplicar dentro do Excel, através de um pincel, que eu vou mostrar para vocês agora como funciona. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos abrir o PowerPoint. Nicolas, não entendi. Fica tranquilo que você vai entender agora. PowerPoint. Tá. PowerPoint. Abrindo aqui. Abre uma nova. Beleza. Deixa eu tirar esses títulos daqui. Você seleciona a sua paleta de cor. Eu vou pegar a minha paleta de cor desse próprio dashboard aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar um print, ó, print. E vou recortar esse verde mais escuro, ó. Pronto, recortei o verde mais escuro. Vou jogar lá no PowerPoint. Ok. Agora eu vou pegar o verde mais claro. Verde mais claro. Joguei aqui. Então eu tenho duas paletas de cores, ó. Então você fica a seu critério, selecionar qual paleta de cor você vai selecionar, tá? Fica a seu critério. Ah, Nicolas, eu vou selecionar uma paleta de cor vermelho, um vermelho mais claro, um azul mais claro, tá? No caso aqui eu peguei a paleta de cores da fórmula do Excel mesmo, tá? Aí para as pessoas, para ficar mais fácil para identificar, né? No meu caso, identificar a minha empresa. Beleza, então, tem as duas paletas de cores. Quero passar essas cores aqui para dentro do Excel, tá? O PowerPoint tem uma função aqui que o Excel não tem. Se você clicar aqui em cima dessa cor mais clara, ó, formato de imagem, e visualizar aqui, ó, cadê? Bordas de imagem, conta-gotas, o Excel ele não tem essa função que se chama conta-gotas, tá? Então a gente vai pegar o código dessa cor e vai jogar no Excel. Tá? A gente vai pegar o código dessa cor e jogar no Excel. Mesma coisa com o verde, a gente vai pegar formato de imagem, né? Bordas da imagem, conta-gotas para descobrir qual o código dessa cor. Então vamos lá, colocou as paletas de cores aqui, vou começar pelo mais escuro, clico no mais escuro, formato de imagem, borda de imagem, conta-gotas. Vai pegar esse conta-gotas aqui e vai colocar aqui em cima, ó. Beleza, cliquei, dei um clique em cima. Agora eu vou lá de novo, ó, em formato de imagem, tá? Borda de imagem, vou vir aqui, ó, em mais cores de contorno. Vai abrir essa caixinha aqui, ó. Dentro dessa caixinha tem um código dessa cor aqui, tem o código dessa cor. Onde está o código dessa cor? Está aqui, ó, Hex. Então o código da cor é esse aqui, ó. Copio esse código aqui, Ctrl C. Ctrl C. Vou lá no Excel agora. Copiei o código, tá? E agora eu vou inserir essa cor aqui no meu retângulo, né? Nesse retângulo. O que eu sou? Retângulo, forma de formato. Aí você vem aqui, ó. Preenchimento da forma, mais cores de preenchimento. E aqui, ó, Hex, tá vendo? Hex, você joga aqui, ó. Ctrl V, aperta OK.
Olha como é que ele ficou. Tá? Você tem a opção de jogar direto assim, né? Ou você tem a opção, por exemplo, tá? De fazer um degradê. Como assim fazer um degradê? Clica sobre ele, botão direito, formatar forma. Tá? E vir aqui, ó, em preenchimento. Tá? Vai colocar aqui, ó, preenchimento gradiente. Preenchimento gradiente. Lembra que eu te falei que tem a opção de você jogar direto a cor ali, né? No caso, eu vou fazer um degradê. Vai começar ali do mais escuro e vai subindo para o mais claro. Tá? Igual lá no nosso dashboard. Ó. Perceba que ele aqui ele está mais escuro aqui embaixo e lá em cima ele está mais claro. Tá? Então, a mesma coisa a gente vai fazer lá. Então, cada pontinho desse daqui é um ponto onde você pode marcar para gradiente. No caso, eu vou deletar esses dois pontos aqui. Delete, delete. Vou deixar só esses dois. Tá? Eu vou colocar o ângulo, deixar o ângulo em 90 graus mesmo. Então, deixei 90 graus. Por que 90 graus? Porque 90 graus está de cima para baixo. Ó. Então, de cima para baixo, 90 graus. Se eu colocar 180, se eu colocar 180 aqui, ó, olha o que acontece. Ó, ele está da esquerda para a direita. Então, a gente vai deixar em 90 graus mesmo, tá? Que é de baixo para cima. Nesse primeiro aqui, a gente vai inserir a cor mais escura. Ó. Nesse daqui, a cor mais escura. Então, vem cor, mais cores. E aqui em mais cores, tá vendo esse local aqui, Hex? Você vai apagar esse valor aí, vai Ctrl V, dá um Ctrl V e vai apertar OK. Ó, perceba que o mais escuro já ficou aqui embaixo, tá? E o mais claro a gente vai jogar aqui para cima. Então vamos lá no PowerPoint, vamos copiar o código da mais clara também, ó. Clica sobre a mais clara, formato de imagem, bordas de imagem, contorno da forma, né? Conta gotas. Ó. Clica sobre o formato aqui, ó. Cliquei, beleza. Agora em borda de imagem, mais cores. Hex aqui, ó. Copia esse código, Ctrl C, pode fechar aqui, vai lá no Excel. E aqui nesse primeiro a gente joga o mais claro, ó. Joga o mais claro, tá? Então vem aqui, ó, mais cores, coloca aqui, Ctrl V. Apertou OK, pronto. Então tá do mais escuro pro mais claro, tá? Desse formato. E aí, pessoal, agora nós vamos inserir aqui as formas, as outras formas. Então, lá no nosso dashboard padrão, tem algumas formas. Ó. Tem essa aqui, tem essa, todas as outras, tá? Então, nós vamos inserir as demais formas. Vem aqui, inserir, ilustrações, ó, formas. A gente pode pegar esse aqui, ó, retângulo de cantos arredondados, tá? E a gente estica aqui, ó, essa forma até aqui no final. Beleza? Primeiro passo, a gente clica sobre ela, contorno da forma e vamos retirar o contorno, sem contorno, que é as linhas que ficam aqui ao lado. Esse amarelinho aqui, ó, essa bolinha amarela que tá vendo aqui, é a opção de você deixar ali um pouco mais pontudo, né, ou os cantos mais arredondados, ó, conforme a sua preferência. No caso, eu vou deixar o canto um pouco arredondado, assim, ó, desse formato, beleza? Clica sobre a forma. Vamos colocar uma cor para essa forma, né? Vem em página inicial, cores, e a gente coloca aqui, ó, o verde mais escuro. Lembra que foi aquela cor que a gente copiou o código e jogou aqui para o Excel? A cor já fica salva, tá? Então ela aparece aqui embaixo. Seleciono ela mesmo. Ok, selecionei. Vamos clicar aqui sobre a forma, clica sobre ela, forma de formato, efeitos da forma, e vamos colocar uma sombra, tá? Então a gente pode colocar uma sombra aqui, ó, inferior direito. Pode colocar essa sombra aqui, tá? Então a gente consegue perceber uma sombra já aqui, ó. Uma sombra, tá? Colocamos a sombra. Os detalhes importam, né, pessoal? Cada detalhe aqui é importante. Beleza. Copia essa forma aqui, ó. Agora, Ctrl C, Ctrl V. E joga aqui pro lado. Joga aqui pro lado. O que nós vamos fazer agora? Vamos reduzir o tamanho dessa forma. Reduz. Ok. Coloca aqui. Já estou aqui. Só vai ajustando, né, pessoal? Ficar do mesmo tamanho. Ok.
São quantos quadrados desses aqui? Conforme o nosso gabarito lá, são 1, 2, 3, 4, 5, né? Que é a quantidade total de produtos, faturamento, boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito. Então são 5. Volta lá. 1, Ctrl-C, Ctrl-V. 2, C, Ctrl-V. 3, C, Ctrl-V. 4, Ctrl-C, Ctrl-V. E 5. Tá. Ajusta um pouquinho mais pra cá, porque não tá cabendo ali, ó. Para que todos caibam, tá? Okay. Clica sobre todos, ó, que não está alinhado ainda. Percebe que a gente consegue ver que está torto ainda, né? Clica, ó, Ctrl, seleciona, vem aqui em alinhar, distribuir na vertical, tá? E distribuir também na horizontal. Ok. Distribuir na vertical e na horizontal. Então percebam que está criando forma, está criando formato, tá? Está criando formato. Vou mostrar aqui esse comando, beleza. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos aqui em análise prática, ó. Então, a gente já tem as informações que a gente jogou para cá através da tabela dinâmica, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, essas segmentações de dados aqui, que são esses filtros avançados. Vamos recortar ela. Ó, clica sobre ela, Ctrl X. Vem em Dashboard, Ctrl V. Ctrl V. Joga aqui. Ok. Reduz um pouquinho aqui, ó. Reduz aqui. Esse ano vai ficar bem aqui assim. E o produto vai ficar por aqui, tá? Beleza. Depois a gente vai formatar essa formatação para que ela fique dentro dessa forma, né, pessoal? Igual o nosso gabarito aqui, ó. Então, a gente tem a impressão que a segmentação de dados está encaixada dentro da própria forma, né? Tá? Show de bola. Beleza. Aqui a gente já consegue incluir os ícones, tá? Que são esses ícones aqui, ó. Então, eu tenho um ícone aqui de produto, quantidade de produto. Eu tenho o porquinho, que se refere ao faturamento, né? Eu tenho um papel aqui que dá a impressão que, quando você fala boleto bancário, é um papel, né? Certo? Cartão, eu tenho imagem do cartão de crédito. Cartão de débito, eu tenho imagem do próprio dinheiro, tá? Então, a gente vai lá no nosso aqui, né? E vamos inserir aqui, no caso, os produtos, o ícone dos produtos. Então, a gente vai em ilustrações, ó, ilustrações, vamos aqui em ícones, tá? Então, a gente precisando de qualquer coisa, por exemplo, se eu colocar aqui dentro a camisa, ó, ele vai retornar a camisa. Se eu colocar short, se eu colocar bermuda, né, ele retorna o nome que eu escrevi ali. No caso, eu vou colocar aqui produto. Produto. Então, essas caixinhas aqui lembram produto. Ó. Aperta inserir, tá? Inserir. Aqui é a caixinha do produto. Sobe, sobe. Diminui um pouquinho. Diminui um pouquinho. Joga aqui. Preenchimento pode colocar em branco. Tá? Pode colocar em branco. Ok. Então, já inseri a caixinha do produto. Esse produto aqui se refere a esse aqui, pessoal. Então, eu não tenho uma contagem de produto de 310. Então, esses produtos aqui, essa contagem de produtos vai puxar para cá. Ó. O faturamento total, que é o próximo que a gente vai inserir aqui, o faturamento total é quanto? O faturamento total com base no filtro aqui, ó. Esse filtro aqui ainda está filtrado, então é Excel Avançado 2019 está filtrando todas essas informações aqui, porque lembra, ela não está interligada, né? Não está interligada. Então, a quantidade de produtos vai ficar aqui, a quantidade de produtos, o faturamento vai ficar aqui, aí depois cartão de crédito, débito, né? E assim por diante, boleto bancário, ok. Só que antes da gente inserir essas informações, passar essas informações aqui para dentro, né?
a gente tem que terminar de colocar os ícones, tá? Então a gente insere os outros ícones. O outro ícone aqui é faturamento total, né? Então ilustrações, ícones, coloca algo relacionado a dinheiro. E aqui um pouquinho, inserir, então puxou para cá, clica sobre ele, diminui um pouquinho, joga um pouquinho aqui, beleza? Qual que é o próximo? O boleto bancário, né? Conforme o nosso gabarito, o próximo é boleto bancário. Essa informação de boleto bancário está onde? De boleto bancário está aqui, ó. Boleto bancário, tá? Então, inserir ilustrações, ícones. O que lembra um boleto bancário? Um papel, né? Então você digita papel. Ó, não buscou nada. Papel, né? Boleto. Papel aqui, ó. Insere isso aqui, inserir. É papel mesmo, tá? E joga para cá. Joga aqui papel, beleza. Próximo. Próximo é cartão de crédito. Então a gente coloca aqui inserir, ilustrações, ícones, coloca cartão. Inserir. Arrasta lá para dentro também. Cartão. E o próximo é dinheiro, né? Que é à vista. Ilustrações, ícones, dinheiro. Ó, moedinha aqui, ó. Pega a moedinha, tá? Essa daqui. Inserir. Diminui um pouquinho, reduz o tamanho e joga aqui. Agora é só a gente pegar essas, vir aqui no pincel de formatação, clicar duas vezes de forma rápida e jogar para as demais. Joga para essa daqui, joga para essa daqui. Pronto. Formatado. Então agora, pessoal, a gente vai inserindo aqui os valores, tá? Então, por exemplo, da onde que eu vou tirar aqui o valor do boleto bancário? O boleto bancário está aqui na nossa tabela dinâmica e está localizado na K4, né? Cartão de crédito na K5, o cartão de débito na K6, tá? Eu tenho a contagem de produtos aqui também, ó, 310. Então, como eu falei para vocês, conforme eu for filtrando aqui, ó, a tabela dinâmica vai alternando aqui. Lembra que a gente interligou tudo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos referenciar aqui o produto. A primeira coisa que você vai fazer, vai vir inserir caixa de texto. Vai abrir uma caixa de texto, vai abrir aqui. Só que, ao invés de digitar dentro da caixa de texto, você vai vir aqui na barra de fórmula e vai digitar igual. Igual, vai lá na tabela dinâmica. Onde é que está a contagem de produtos? A contagem de produtos está aqui, ó. Então, você vai digitar a célula que ela está localizada. Ela está na A19. Então, você vai digitar A19. Digitou A19, agora você vai apertar Enter. Pronto, puxou para cá o valor. 310. Agora, o que você vai fazer? Você vai vir forma de formato, preenchimento da forma, sem preenchimento, contorno da forma sem contorno, tá? O tamanho da fonte você vai ajustar. Você vai ajustar conforme sua preferência, né? A fonte. No caso, eu vou deixar a fonte branca, tá? Para deixar igual o gabarito lá no caso. Fonte branca. Vou reduzir aqui. Vou jogar aqui, ó. Só que aqui a gente precisa aumentar o tamanho da forma e colocar a forma chamada Monte Serrate. Então a gente vai atrás de uma forma chamada Monte Serrate, tá? Monte
Serrate, essa daqui. Monte Serrate, aumenta aqui o tamanho da forma. Você tem a opção de deixar em negrito ou deixar assim mesmo. Se você quiser, você pode vir lá no negrito, né? Apertar um Ctrl N e deixar assim, em negrito. Ok? Depois disso, você vai vir aqui, ó, inserir novamente, né? Caixa de texto, vai abrir e vai colocar aqui, ó, igual no nosso gabarito. Isso aqui é o quê? Quantidade de produtos vendidos, né? Como é que a gente renomeou aqui, ó? Quantidade total. Coloca a quantidade total. Quantidade total. Beleza? A gente pega aqui, ó, o céu de formatação, joga para esse daqui também. Quantidade total. E ajusta lá dentro da caixinha. Só que aqui a gente reduz o tamanho da fonte, nesse caso aqui. Esse aqui, 14. Isso, 14. O 14 ficou bom. Quantidade total. Beleza? Depois é só você ir copiando. Ctrl C, Ctrl V. Joga para cá. E aí, aqui é faturamento total, no caso, né? Que a gente colocou lá no gabarito. Ó. Faturamento total. Então a gente coloca faturamento total. Faturamento total. Ctrl C, Ctrl V. Aqui a gente coloca boleto bancário. Um boleto bancário. Boleto bancário. Ajuste também. Ctrl C, Ctrl V. Cartão de crédito. Um pouquinho aqui. Cartão de crédito. Ajustou, Ctrl C, Ctrl V. E a outra eu coloquei à vista, né? Cartão de crédito e cartão... é cartão de débito. Isso. Cartão de débito. Esse daqui. Cartão de débito. Bom, pessoal, acredito que vocês estejam entendendo até aqui, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, volta, tá? Não tem problema voltar aí para você repetir, repete o vídeo quantas vezes for necessário para que você faça igual a mim. Beleza. Então aqui eu tenho a quantidade total, faturamento total, boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito. Primeira coisa que você vai fazer, faturamento total tá onde? O faturamento total tá aqui, pessoal. Ó, na B16. Aqui eu tenho faturamento por mês, né? E aqui embaixo, ó, 139.500 é o faturamento total que eu tenho, tá? Faturamento total. Então você vai vir aqui, ó, copia isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Joga aqui pro lado. Então, de faturamento total, está localizado na B16. B16, faturamento total. Tem aqui. B16. Você vai vir aqui e vai trocar para B16. B16. Pega o pincel de formatação, joga nesse daqui. Pega essa formatação e joga aqui. Pronto. Aumenta um pouquinho aqui. Reduz um pouquinho aqui. Então, toda vez que você trocar aqui, ó, no filtro, o que vai acontecer? Olha lá. Vai alterando. De forma automática os valores. Olha que bacana. Tá? Então, a gente vai copiar Ctrl C, Ctrl V. Vamos jogar aqui agora. Boleto bancário. Boleto bancário está localizado aonde? Boleto bancário está localizado na
na K4. O valor do boleto bancário está na K4. Né? Então, a gente coloca aqui, ó, K4. Tá? Você pode fazer tudo de uma vez, depois você vai mudando só a formatação, né? Ctrl V. Joga aqui, ó. Cartão de crédito tá em qual? Tá na K5. Então, você vai vir aqui e botar K5. Cartão de crédito é qual? Cartão de crédito está na K6. Então você vai digitar lá, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para copiar a formatação, digita aqui K6. Depois você vai pegando só o pincel de formatação aqui, ó, dá 2 cliques e vai jogando para os outros. Joga para esse, joga para esse e joga para esse daqui. Ok. Depois é só ir ajustando aqui, aqui dentro da caixinha, né, pessoal? Vai ajustando. Então você tem a opção também de vir aqui, ó, clicar sobre os valores, ó. Seleciona os valores, vem em formato de imagem, alinhar, distribuir na horizontal, de novo, alinhar, distribuir na vertical. Pronto. Só que aqui, ó, o cartão de crédito está perdendo um pouquinho, vamos ajustar aqui. Pronto. Aqui um pouquinho mais para cá. Aqui também embaixo, ó, nas descrições. Segura Ctrl, vai selecionando as descrições, alinhar, distribuir na horizontal, distribuir na vertical. Certo, alinhado. Tá? Ok. Então, essa primeira parte aqui das caixinhas a gente já conseguiu realizar. Vamos para a próxima fase agora, próxima etapa. Então, a gente vai montar agora, né, as outras caixas aqui embaixo, né? Então, conforme lá no nosso gabarito padrão, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho faturamento por mês, faturamento por região, faturamento por vendedor. Então, vamos montar essas caixas aqui. Vamos dar início a montar elas. Primeira coisa que você vai fazer, você vai vir inserir, tá? Ilustrações, formas, selecionar essa daqui, ó, retângulo de cantos arredondados. Seleciona e vai abrir aqui. Só que no caso desse retângulo, você não vai deixar tão redondo assim. No caso, eu não vou deixar, mas você tem a opção de fazer isso, tá? No caso, eu vou reduzir aqui, ó, deixar dessa forma. Primeiro que ele tem que estar alinhado aqui em cima e aqui em cima na parte esquerda e do lado direito tem que estar alinhado também, ok? Beleza. Lembrando que essa caixa aqui, ela tem que ficar do mesmo tamanho aqui embaixo também. Por quê? Você vai entender. Você vai pegar o Ctrl+C, Ctrl+V, vai jogar aqui embaixo. Ó, dá para aumentar mais um pouquinho. Aumenta mais um pouquinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que diminuir um pouquinho mais. Ctrl+C, Ctrl+V. Joga aqui embaixo. Ok, agora ficou certo. Vamos deletar por enquanto. Essa caixa aqui nós vamos deixá-la em branco. Então, deixá-la em branco. Ok. Qual que é a nossa próxima etapa? Você vai clicar sobre ela, Ctrl+C, Ctrl+V de novo. Então vai ter duas caixas aqui, ó. Duas caixas. Essa primeira caixa aqui, você vai pintar ela de verde. Só que daquele verde mais escuro, tá? Lembrando que você precisa tirar as bordas, tá? Seleciona ela, forma de formato, contorno da forma, sem contorno. Mesma coisa aqui na de trás, ó. Forma de formato, contorno da forma, sem contorno. Ok. Então eu tenho duas. Eu tenho uma caixa em branco, tá? E eu tenho essa daqui, ó. Só que isso aqui, ó, ela vai ficar bem aqui assim, ó. Vou selecionar e vou reduzir o tamanho aqui, ó. Tá vendo? Reduzir o tamanho.
Porque vai ser tipo um cabeçalho aqui em cima. Entendeu? Ajusta o cabeçalho, beleza? Aqui em cima a gente pode deixar essas pontas um pouco mais arredondadas. Ó. Aqui a gente vai deixar mais arredondado. Nesse formato, tá? Só que aqui eu não quero que fique arredondado. Aqui tá arredondado aqui embaixo. Eu quero só vir em cima. Como é que eu faço? Ctrl C, Ctrl V. Tem dois agora. Você vai deixar essas pontas aqui quadradas. Vai reduzir aqui. Vai jogar bem aqui assim. Tá vendo? Olha como tá ficando, ó. Então, arredondado ficou só em cima. Essa parte aqui ficou quadrada. Então, eu tenho uma forma, duas formas. E eu tenho a terceira forma aqui embaixo. Vamos ver se do outro lado também ficou alinhado. Ficou. Show. É isso que eu quero. Dá para reduzir um pouquinho mais aqui, para o cabeçalho não ficar tão grande, né? Bem aqui assim. Show. Ficou show de bola o cabeçalho. Agora, nessa parte branca aqui, eu vou pintar do verde mais claro. Não, no caso aqui, a gente não vai pintar do verde mais claro. O que a gente vai fazer? Vai clicar sobre a forma, botão direito, formatar forma. Em transparência aqui, ó, a gente vai colocar, deixa eu ver, 50%. Vamos ver se vai. Não, 50% não. 60%. Não, 70%. Bem não. 80%. 80% ficou bom. Mas deixa eu só confirmar nesse daqui qual foi o que a gente colocou aqui. Mostrar guias e comandos. Deixa eu só ver qual que a gente colocou no nosso padrão. Formatar forma. Preenchimento. A gente colocou 90% no nosso padrão. Vamos colocar 90% lá para ficar igual também, né? Clico aqui, botão direito, formatar forma, 90%. Pronto, 90%. 90%. Agora ficou show. Mas aí você tem a opção também, como falei no início, né? De vir aqui e pintar da cor que você tiver preferência. Ah, quero um laranja, um amarelo, a cor que você quiser inserir. Só que perceba, pessoal, a gente precisa jogar essa forma aqui, a gente precisa criar duas formas aqui embaixo também. Por quê? As outras duas formas que estão ali embaixo é o que? Faturamento por região e faturamento por vendedor, tá? Aí você pergunta, tem que repetir tudo isso de novo? Não, não é preciso. Não é preciso. Por quê? Porque a gente vai agrupar, tá? A gente vai agrupar essas formas aqui. Então, a partir do momento que a gente agrupar, essas formas elas vão virar uma só. Então, tem formas separadas aqui, ó. Então, vamos agrupar elas. Clica sobre as formas, ó. Ctrl nessa, essa daqui. Selecionei elas. Põe forma de formato. Agrupar. Clica aqui em agrupar. Beleza, agrupei. Então, agora ela virou só uma. Ela é uma só, tá? Você vai apertar Ctrl C, Ctrl V. Vai jogar aqui para baixo, ó. Tá? Reduz aqui. Ctrl C, Ctrl V. Joga para cá também. Só que, ó, não ficou ajustado ainda. Dá para aumentar um pouquinho mais. Ctrl C, Ctrl V. Agora já passou. Ctrl C, Ctrl V. Beleza, agora deu certinho. Ficou alinhado agora. Olha como é que tá ficando, pessoal. Tá, então tá pegando formato, né? Tá pegando o jeito. Ok? Beleza. Agora a gente precisa inserir as caixas de nomes aqui, né?
Aqui em cima, o que vai ficar? Vai ficar o faturamento por mês. Então, a gente copia esse modelo que está aqui já, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e joga aqui, ó, faturamento por mês. Faturamento por mês. Faturamento por mês. Como que a gente colocou lá no outro? Faturamento por mês. No de baixo, faturamento por região. Ctrl+C, Ctrl+V. Faturamento por região. Faturamento por região. Faturamento por região. Ctrl+C, Ctrl+V. Faturamento por vendedor, né? Certo? Faturamento por vendedor. Vendedor. Vamos inserir aqui agora os ícones. Então, quando a gente fala faturamento, a gente lembra do quê? A gente lembra de dinheiro, né? A gente vai inserir ilustrações, ícones, tá? Pesquisa pela palavra dinheiro. Dinheiro, tem aqui, ó? Tem. Pode colocar isso aqui. Essa nota. Arrasta para lá. Faturamento por mês. Ajusta, vai ajustando, pessoal. Faturamento. Pega a formatação desse aqui e joga para esse daqui também. Pronto, faturamento por mês. Faturamento por região, inserir ilustrações, ícones, faturamento por região. Faturamento por região. No caso, você vai colocar mapa, né, pessoal? No caso aqui, a gente vai colocar mapa. Mapa. Esse mapa aqui, ó. Então, o mapa veio para cá, a gente vai inserir lá. Faturamento por região, mapa. Pego formatação e jogo aqui. Faturamento por região. Agora, faturamento por vendedor, a gente coloca uma pessoa, né? Inserir ícones, uma pessoa. Pessoa. Aqui, no caso, esse inserir. Insere a pessoa, reduz um pouco o tamanho e ajusta aqui dentro. Pega a formatação desse daqui, joga aqui também. Ok. A primeira coisa que a gente vai fazer para inserir o gráfico, vamos em inserir gráfico de linha, tá? Esse primeiro aqui, que é o mesmo gráfico que se encontra aqui no nosso gabarito, tá? Esse aqui é um gráfico de linha. Então, voltando lá, a gente reduz aqui, insere esse gráfico aqui dentro. Dessa forma. Fica aqui. Beleza. Colocou o gráfico de linhas, né? A gente inseriu o gráfico de linha. Agora vamos clicar com o botão direito em cima dele. Ó, botão direito. E vamos selecionar dados. Selecionar dados. Primeira coisa, vamos clicar aqui em adicional. Adicionar. A gente vai dar um nome aqui. Vamos colocar esse nome de faturamento por mês. Os valores da série, você vai inserir os valores, tá? Então, você vai lá na tabela dinâmica. E aqui, ó, a gente não quer o faturamento por mês. Onde é que estão os valores? Os valores estão aqui, ó. Então, a gente seleciona esses valores aqui. Selecionou os valores, apertou OK. Beleza. Então, desse lado aqui, esses aqui são os valores. E do lado direito, a gente precisa editar esses rótulos de eixo aqui, ó.
Eu não quero que fique 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que fique janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim por diante. Então vamos clicar em editar. O intervalo do rótulo de eixo é os meses, tá? No caso aqui, ó, janeiro, tal, assim por diante. E aperta OK. Beleza? Aperto aqui novamente. Então, só revisando aqui, a gente criou aqui, inseriu o gráfico de linha, clicou com o botão direito, foi adicionar dados. Abriu essa caixa aqui. Primeira coisa que a gente inseriu foi, a primeira coisa que a gente fez, a gente renomeou, né, o nome faturamento por mês, e lá no intervalo de valores, a gente selecionou os valores, né, lembrando que os valores ficam desse lado aqui, enquanto que os eixos ficam do lado direito. Então, os eixos são os meses, janeiro, fevereiro, março, e os valores é esse aqui, faturamento por mês. Tá? Então, apertei OK, beleza. Tá sobrando essa... Agora, primeiro que a gente vai tirar essas linhas aqui, ó. Então, aqui nessa linha azul, a gente pinta ela de branco. Então, formatar, preenchimento da forma, branco, contorno da forma, branco, né? Então, agora ficou branco. Agora, vamos retirar daqui. Vamos tirar esse preenchimento da forma aqui, ó. Sem preenchimento. Tira o preenchimento, tá? Esse título aqui não se faz necessário, até porque a gente já colocou um título aqui em cima. Então, você vai clicar sobre o título e vai apertar Delete. Essas letras aqui embaixo, você tem que deixar na fonte Monte Serrat. Então, página inicial, fonte Monte Serrat. Vai ficar igual às demais, né, pessoal? Monte Serrat. Monte Serrat. Pinta ela em branco. Tá? Vou deixar um negrito aqui, beleza? Agora tem esse contorno aqui, ó. A gente clica sobre ele, formatar, contorno da forma, sem contorno. Ok. E tem essa linha aqui que eu não quero que fique, ó. Essa linha do eixo. Então clica sobre o eixo, botão direito, formatar eixo. Vamos vir aqui, ó, nesse balde, no campo de linha, a gente marca aqui sem linha. Pronto. Retirou a linha do eixo. Beleza? Só que essa linha, agora essa linha aqui, pessoal, ela tá muito quadrada, né? Então toda vez que eu vou clicando sobre o filtro, olha o que acontece. A linha ela não faz movimentos suaves, ela faz movimentos bruscos para trocar. Ó, faz movimentos bruscos. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa linha aqui, a gente vai deixar essa linha suavizada. É tipo ondulada, né? Redonda. Clica sobre a linha, botão direito, formatar a série de dados, vem no balde, no campo de linha, ó, lá na última opção, linha suavizada. Então a linha já ficou suavizada. Tá? O que a gente pode fazer para o gráfico ficar ainda melhor? Clica sobre a linha, vem em design do gráfico, não, vem em formatar, efeito da forma, coloca uma sombra, pode ser essa sombra aqui. Então a gente já consegue perceber uma leve sombra aqui no gráfico. A grossura da linha não tá legal, a gente pode deixar a grossura dessa linha aqui em espessura, né? Ó, a gente clica na linha, formatar, contorno da forma, espessura, eu deixo em 1. Deixo em 1. Tá? Outro ponto, a gente precisa adicionar os marcadores, que são aquelas bolinhas que ficam aqui, ó. Tá vendo aqui no nosso gabarito, ó? Nosso gabarito tem as bolinhas, ó, que são os marcadores. Clica sobre ela, botão direito, formatar a série de dados. Tá? Aqui, ó. Nesse balde, vem no balde, marcador, beleza? Marcador. E nós vamos em
Cadê aqui? Marcador. Marcador. Opções do marcador, tá, pessoal? Opções do marcador. Vai colocar aqui interno. Tipo. A gente vai deixar aqui, ó, o terceiro. Esse daqui, ó. Terceiro de baixo para cima. E o tamanho a gente vai deixar 8. Beleza? 8. Então, novamente, ó. Vai clicar sobre a linha, botão direito, formatar eixo, vem no balde, marcador. Opções de marcador. Interno. Tipo, o terceiro de baixo para cima. Tamanho, eu coloquei 8 no meu. Tá? Vamos ver como é que ficou. Ficou muito grande o 8, né? A gente pode editar. Formatar a série de dados. No balde, opções de marcador. Tamanho, vamos deixar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se o 6 fica legal. O 6 ficou bom. Não ficou tão grande. Clica sobre ele de novo. Botão direito. Formatar a série de dados. No balde, marcador. Aqui, ó. Na borda, sem linha. Tá? Sem linha. Deixa sem a borda sem linha. Ok. Beleza. Então aí está nossos marcadores. Agora a gente precisa colocar os valores para que fique identificável, né? Para que a gente consiga identificar. Então a gente clica sobre ele, botão direito, adicionar rótulo de dados. Adicionar rótulo de dados. Agora a gente precisa formatar esse rótulo de dados aqui. Então a gente clica sobre ele, botão direito novamente, formatar rótulo de dados. Tá? Vem aqui embaixo, ó, e coloca ele acima. Quando a gente clicar acima, os valores vão ficar acima do marcador, tá? É bem melhor. Então, coloca os rótulos de dados acima. A fonte, vamos deixar no padrão, que é a Montserrat. Montserrat. E a cor da fonte deixa branco. Tá? Dessa maneira. Ok. Beleza. Lá no nosso gabarito, pessoal, nesse gabarito aqui, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem umas linhas, não sei se vocês conseguem observar, tá? Olha as linhas aqui, ó. Então a gente precisa colocar essas linhas de grade, que se chama linha de grade. Perceba que eu não excluí o eixo daqui ainda, ó, aqueles eixos dos valores aqui. Então você clica sobre ele, e aqui no mais, ó. Aí em eixo você vai colocar aqui, cadê? Linha de grade, na verdade. Você vai vir em linha de grade, vai colocar ó, horizontal principal, tá? Horizontal vertical. Essas duas. Vai colocar as linhas, ok. Coloquei as linhas, beleza? Só que a gente vai fazer aqui? Tem muita linha aqui, tem muita linha. Então perceba, vou pintar isso aqui de branco só para vocês poderem visualizar. Que ele vai pulando de 2 em 2, ó. 2.000, 4.000, 6.000, 8, 10, 12, 14, 16. Eu quero que pule de 6 em 6. Vamos colocar para pular de 6 em 6. Você vai clicar com o botão direito, formatar eixo, tá? Bem aqui nesse campo, ó, tá 2, você vai colocar para 6. 1, 2, 3, 6. Tá? Então você vai colocar para 6. Aqui em cima, a gente vai colocar o valor mínimo. Se a gente clicar aqui nos filtros, a gente consegue observar, no caso eu já fiz, né? No caso eu já fiz isso. Que o valor mínimo para ficar aqui, ó, é 4.000. Então você vai inserir aqui 4.000. Mínimo, 4.000. 1, 2, 3, 4.000. Então a única coisa que você vai alterar aqui é esse mínimo que está aqui em cima, que é os limites. E as unidades aqui, em principal, você vai colocar 6. 6 para pular de 6 em 6.000, tá? 6 em 6.000. E o mínimo aqui você vai colocar 4.000. Ok. Beleza. Então, olha como é que ficou as linhas, né? No caso agora, eu tenho um eixo aqui, ó. O menor valor aqui é 4.000. 4.000, tá? 4.000.
E ele está pulando de 6 em 6. Então, de 4 já pula, acrescenta mais 6, né? Pula 10, já acrescenta mais 6, pula para 16, 22 assim por diante. Tá? Então, você deleta esse eixo aqui agora, deletou. Clica sobre a linha, formatar. Formatar, contorno da forma, seleciona a cor da linha. No caso, eu vou deixar esse azul aqui mais escuro, tá? Aqui em cima também, que é aquele azul que a gente já tinha salvo, tá? Na verdade é o mais claro, tá? O azul mais claro. Ficou dessa maneira aqui. Beleza? Bacana, né? Próxima etapa, depois que a gente fez isso aqui, adicionar faturamento por região e faturamento por vendedor. Então a gente vem inserir, tá? Qual o gráfico que a gente utilizou lá no gabarito? Ó, a gente utilizou esses dois modelos de gráficos aqui, tá? Então a gente tem o gráfico de barras e o gráfico de coluna. Então esse aqui é o de barras e esse aqui é o de coluna. Então a gente começa adicionando o gráfico de barras, tá bom? Então a gente vai lá e vai adicionar o gráfico de barras. Inserir gráficos de barras. Aqui, ó. Esse modelo aqui. Clica e se coloca aqui dentro. Só que aqui tem uma observação. Antes de a gente inserir as informações dentro desse gráfico aqui, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos classificar, organizar essas informações aqui. Por exemplo, aqui eu tenho faturamento por região. Perceba que a maior é o Nordeste, depois Norte, Sudeste. Então aqui está do maior para o menor. Eu preciso classificar as informações antes de inserir o gráfico lá no meu gabarito, lá no meu dashboard, tá? Então voltando lá no nosso dashboard. Aqui, ó. Eu preciso classificar essas informações antes de inserir aqui, para que ele puxe do maior para o menor. Então, eu vou lá na região, aqui, ó, em região, tá vendo as regiões? Vou clicar aqui, ó, no filtro, e vou classificar. Mais opções de classificação, clico aqui, e vou colocar em ordem crescente, por soma de valor. Eu quero pela soma de valor, tá? E aperto OK. Então, ele já classificou. Então, o maior aqui, ó, Centro-Oeste, depois vem a região Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Tá? Então, volto lá no meu dashboard, clico aqui com o botão direito e vou selecionar dados. Adicionar. Então, aqui a gente coloca o nome de faturamento por região. Os valores da série, vamos selecionar os valores que estão lá. São estes valores aqui. OK. E do lado direito a gente precisa formatar os eixos, né? Eu não quero que puxe 1, 2, 3, 4. Eu quero que puxe o nome daquela região. Então a gente vai editar e vai selecionar o intervalo, que são as regiões. Seleciono as regiões e aperto OK. Beleza. E aqui OK novamente. Então ele veio em ordem do maior para o menor. Se a gente não classifica aquelas informações lá, o que ia acontecer? Não ia ficar em ordem, tá? O maior ia ficar lá embaixo, ou ia ficar ao meio, e assim por diante. Ele não ia puxar de forma organizada. Então a gente começa a formatar já essas informações aqui. Então, faturamento por região a gente deleta. Essas linhas aqui do fundo deleta também, clica sobre ela e deleta. Esse nome aqui ao lado esquerdo, que são os eixos, a gente coloca na fonte Monte Serrate também, para deixar padrão. Monte Serrate. Monte Serrate. Tá? Esse preenchimento branco retiramos, clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento, sem preenchimento. O contorno, sem contorno. Tá? Os eixos aqui, por exemplo, o eixo vertical aqui, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, vamos deixar em branco as letras, tá? Em branco. A gente pode ter a opção de aumentar um pouquinho mais, deixar no tamanho
Deixa eu ver aqui. Uma 10 mesmo, tá? Retiramos esses valores aqui do final, delete. Essa linha do eixo aqui, tá vendo essa linha branca? A gente retira também. Clica sobre o eixo, botão direito, formatar eixo. Vem no balde, no campo linha, sem linha. Ó, linha sem linha. Onde retiramos a linha. Essas barras, lá a gente deixou um verde, né? A gente deixou esse verde aqui. Nesse outro aqui a gente pode deixar branco, tá? Deixar branco. Clica sobre as barras, ó, para que todas fiquem selecionadas e coloca um branco. Pronto. Beleza. Clica com o botão, seleciona a barra de novo, clica com o botão direito, formatar a série de dados. E a largura do espaçamento aqui a gente coloca 50. Quando a gente coloca 50, a barra expõe. Se a gente colocar 60, expõe mais ainda, entendeu? 80. Vamos deixar 50 mesmo, tá? 50. Ok.